Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre a previsão do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nas previsões do dia 1º de dezembro de 2020. Então, olhando bem, né, o que a gente está vendo aí nesse último dia, na verdade em comparação com ontem, a gente vê que toda essa região aqui apresenta uma chuva boa. Ontem a gente viu que a gente já teve, né, nos últimos dias uma chuva boa aqui na região sul do país, a gente já vê que tem uma leve melhora. A gente vai ver também, mais um pouco à frente, que essa região do Paraná ela apresenta aí nas previsões de armazenamento uma recuperação muito boa se comparada à semana passada. Então pode interferir um pouco aqui na INA de Itaipu e aumentar principalmente aqui a INA na região incremental Itaipu. Mas o que a gente vê claramente é que a gente tem, né, esse sistema aqui atuando de baixa pressão, pegando bem aqui, provavelmente está associado a um cavado, pega bem aqui essa região entre o sul de Minas e a região do Paraná. E depois, um pouco mais à frente, lá para o dia 8, dia 9, a gente já vê essa tentativa de formação desse canal de umidade, que pode vir a se tornar umas acas e ela se posicionar um pouco mais acima aqui, né, mais ao norte, pegando bem aí o centro de Minas Gerais e o centro de Goiás. Mas vamos acompanhar para ver, mas ao que tudo indica, né, essa região sul deve apresentar uma melhoria nos armazenamentos de água no solo e essa região aqui também deve apresentar, mas lá para o dia 10, né, que já pegaria mais um pouco o final da segunda semana operativa e início da terceira semana operativa de dezembro. E a gente vê claramente aqui a tentativa de formação desse canal de umidade, desse corredor, mas por enquanto ainda não está tão definido, mas pode vir a se tornar, por exemplo, a zona de convergência de umidade, um ASACOU, apesar de ainda esse termo hoje, né, não está sendo muito utilizado, mas pode vir a se tornar, por exemplo, umas ACAS, ok? Olhando um pouco também agora, né, o campo de pressão, a gente vê que aquele sistema de alta pressão ele perdeu força, né, na previsão, ele já não está atuando tanto aqui na costa da região sudeste, ele se afastou um pouco mais em direção à África e permite, né, a formação de sistemas aqui nessa região central do país e a gente continua vendo aí os modelos mostrando uma chuva boa já a partir aí do dia 7, dia 8 desse mês. Então, nesses próximos dias, as chuvas que estão ocorrentes são devidas mais à questão do aquecimento solar próprio e à quantidade de umidade boa, né, que existe na atmosfera sobre o continente. Aí você tem essa dinâmica, né, de convecção durante o dia normalmente e você tem essa chuva, mas nada uma chuva por enquanto bem organizada que traga muitos totais pluviométricos ao longo de dias. Você tem pontos localizados que estão tendo uma chuva bastante razoável e uma determinada dinâmica da atmosfera que determina aí uma chuva em determinadas regiões. Por isso que a gente não vê o modelo mostrando tanto uma configuração de zona de convergência, mas a gente vê que próxima à costa aqui do país a gente tem chuvas bem localizadas. Depois a gente vê aqui também a dinâmica, né? A gente tem sistema de alta pressão atuando aqui um pouco ainda na costa do país, mas a gente já vê que eles começam a perder força e provavelmente aí a partir da segunda quinzena nós devemos ter uma melhoria das chuvas no país, mas ainda está um pouco longe, né? Vamos esperar um pouco aí para ver, mas se continuar mostrando esse sinal desse enfraquecimento desse sistema de alta pressão, provavelmente nós teremos sim aí um retorno do tempo teoricamente próximo à normal climatológica, mas que deveria afetar um pouco mais janeiro, não tanto dezembro. Agora, uma outra relação que eu estou observando é que aparentemente as chuvas que estão sendo realizadas, elas estão ficando abaixo das chuvas previstas. Então a gente pode não ter uma interação muito forte aí com o armazenamento de água no solo ou uma melhoria muito grande nas vazões durante esse mês. Mas vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, ok? Observando agora a previsão de chuvas, né, do modelo GFS, a gente vê claramente aqui tem essa tentativa de formação
desse corredor de umidade, mas ele não fica bem definido. E a gente tem as chuvas aqui se concentrando mais um pouco na região centro-sul do país ao longo dos próximos dias. Lá para o dia 16 e 17, vê a tentativa novamente de formação aí de umas acordos e umas acas, mas também não fica algo tão claro por enquanto, né? Então tem essas tentativas, mas a gente observa que a gente deve ter sim aí a partir do dia 9, dia 10, uma chuva mais bem distribuída no país. Então afetaria mais a terceira semana operativa do que em si a segunda semana operativa. Claro que a gente tem uma recuperação boa já nessa segunda semana operativa, mas devido às chuvas ali que estão mais concentradas na região do Paraná, sul do Mato Grosso e sul de São Paulo, ok? E olhando um pouco aqui a temperatura, a gente vê que não temos uma temperatura tão alta, mas também não muito baixa com relação ao normal climatológico, e as temperaturas elas realmente devem ficar aí próximo à climatologia para os próximos dias. Olhando um pouco aqui, né, a gente vê a questão do armazenamento de água no solo e da evolução que tem da previsão. O que mais chama a atenção são essas chuvas aqui, que caem, né, que devem cair nos próximos 3 dias aqui na região do Paraná, na região aqui de Santa Catarina, que pega bem a região incremental Itaipu, a bacia do Iguaçu, que representa os norte, os subsistema sul, na verdade, a bacia aqui do Uruguai também, subsistema sul. E o que mais chamou a atenção é essa recuperação aqui na bacia do Paranapanema e também aqui na bacia, em todas as bacias incrementais da região de Itaipu. Então isso aqui claramente deve interferir bem nas zenas agora, né, para a próxima semana. Então a gente deve ter uma evolução aí, um aumento para a próxima semana operativa, mas vamos acompanhar para ver o quanto mais ou menos vai ser esse aumento, né? E essa região deve ser bem explorada, principalmente aqui em Itaipu, já que ela é considerada fio d'água, então a maioria das vazões que chega eles acabam gerando bem. Mas aqui nessa região a gente nota que tem um decréscimo para os próximos dias, mas ao que tudo indica aí, já a partir do dia 10, dia 11, a gente começa a ter uma recuperação desses valores, ok? Então a gente deve diminuir ainda um pouco o armazenamento de água no solo nos próximos dias, na região ali de Serra da Mesa, Bacia do Grande, Paranaíba, Três Marias, porém essas mesmas regiões elas devem recuperar esse armazenamento ao longo aí da segunda, terceira semana operativa do mês de dezembro. Então acompanhar aí para ver o que vai acontecer. E olhando agora os modelos do ONS, né? O GEFES e o SMWF ainda continuam mostrando a continuação da chuva no sul nos próximos dias aí, né? Que na verdade, nos próximos 2, 3 dias, mas depois ele começa a colocar uma chuva mais localizada aqui nas bacias do Paranaíba e do Grande, né? O grande destaque é que essa chuva que ainda vai se realizar nos próximos dias, ela vai pegar um solo já quase que saturado na região incremental Itaipu. Então ela deve ter uma resposta bem maior e bem mais rápida nesses próximos dias aí, e pode interferir sim já a primeira semana operativa, a segunda semana operativa, na verdade, do mês de dezembro. E a partir da terceira e final da segunda e início da terceira, essas chuvas que devem se realizar aqui um pouco mais na região do Paranaíba e no Grande devem influenciar mais a segunda e a terceira, na verdade, e a quarta semana operativa do mês de dezembro, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.